Olá a todos e a todas, meu nome é Saulo de Matos, sou professor da Universidade Federal do Pará. Essa aula aqui é a quinta aula do curso de Teoria do Direito, que vai tratar do tema separação entre direito e moral, a partir do livro Conceito de Direito de Hart. Eu vou compartilhar a tela com vocês para iniciar a aula. Então, a aula de hoje ela tem por tema a relação entre direito e moral, e essa relação vai ser feita a partir do capítulo 9 do livro Conceito de Direito de Hart. É possível dizer que a relação entre direito e moral é a principal questão tratada pela teoria do direito ao longo dos séculos. As discussões principais que nós temos na teoria do direito normalmente envolvem até que ponto a moral influencia o direito, até que ponto a validade jurídica depende da validade moral, até que ponto fatos morais influenciam na interpretação e identificação dos direitos, obrigações jurídicas. Então, é possível dizer que esse é um tema dos mais importantes da teoria do direito, e Hart vai reconhecer isso no primeiro capítulo do livro de Conceito de Direito, quando ele reconhece ou identifica aquelas questões que ele considera mais perplexas, né, para a relação, para a teoria do direito. E o capítulo 9, que vai ser objeto deste nosso encontro de hoje, ele é um capítulo, para mim, dos mais importantes. Eu diria que é o meu capítulo preferido do livro Conceito de Direito, que é um capítulo que me dá muitos insights sobre como pensar o direito, qual o papel da teoria do direito. Eu acredito que o capítulo 9 também traz uma, uma questão recalcitrante, né, uma perplexidade da teoria do direito que Hart não evidencia de maneira clara no capítulo 1, ou não reconhece no capítulo 1, mas me parece que nesse capítulo 9 ele faz jus a essa ideia de perplexidade, quando ele identifica uma questão específica, né, como uma questão perplexa na teoria do direito, que é a tensão entre a perspectiva interna daqueles que aceitam o ordenamento jurídico, uma perspectiva externa específica, que é a perspectiva externa daqueles que são excluídos pelo sistema jurídico. Eu acho que essa questão é uma questão que na teoria do direito tem uma história muito grande, passando por toda a teoria crítica, e que Hart não reconhece isso no primeiro capítulo do livro. Acho que aqui me parece que faz de maneira adequada, reconhecendo isso como um problema. Nós vamos chegar nesse ponto. Então, eu gosto muito desse capítulo pela capacidade que Hart tem aqui de reconhecer um dos problemas centrais para mim na teoria do direito. Então, nós vimos na aula passada que no capítulo 5º, Hart vai definir o direito como união entre regras primárias e secundárias, e Hart vai dizer que as regras secundárias elas existem como respostas a certas problemas que Hart evidencia no chamado sistema pré-jurídico ou no sistema proto-jurídico. Esses problemas são de três ordens, né? O primeiro é o problema da incerteza do sistema, o segundo, o problema do caráter estático do sistema, e o terceiro problema relacionado com a ineficiência do sistema. Para cada um desses problemas identificados no sistema pré-jurídico, Hart vai identificar um tipo de regra secundária. A primeira, a regra de reconhecimento, vai ser uma resposta ao problema da incerteza, a regra de alteração, uma resposta para o caráter estático do direito, e a regra de adjudicação, uma resposta para a ineficiência do sistema jurídico. E é interessante que aqui no capítulo 9, uma das questões importantes é que Hart vai reconhecer aqui que a passagem do direito primitivo para o direito moderno, do sistema pré-jurídico para o sistema jurídico, não é uma mera passagem formal em que surgem novas regras e, portanto, você tem um novo tipo de caso central do direito. Mas Hart vai me parece, deixar claro que essa passagem também é uma passagem de mudança ou transformação da própria natureza do empreendimento que é feito, né, em sociedades tradicionais para sociedades modernas. Então, não é que as regras secundárias surjam e, por isso,
digamos, o direito se transforma em virtude do seu surgimento, mas é que as regras secundárias surgem em virtude de uma mudança na natureza da própria sociedade. Acho que essa é uma forma interessante de ver o problema. E a relação entre direito e moral ela está diretamente associada à forma como Hart vê a sociedade moderna. Isso vai ficar claro daqui a pouquinho na aula. Outra coisa interessante do capítulo 9 é que é nesse capítulo que Hart vai trazer uma famosa definição de positivismo jurídico, ou do seu neopositivismo jurídico, ou seja, de um positivismo jurídico que rejeita o modelo do comando de Austin e propõe um novo modelo para a teoria do direito. E Hart vai dizer que essa tese do positivismo jurídico pode ser sintetizada na seguinte ideia, que não é em nenhum sentido uma verdade necessária que normas jurídicas reproduzem ou satisfazem certas demandas da moralidade, embora de fato elas frequentemente o fazem. Então, Hart vai dizer que não existe nenhuma conexão necessária entre direito e moral. Essa seria a tese, uma das teses centrais do positivismo jurídico. Não existe nenhuma conexão necessária entre direito e moral. É importante diferenciar essa tese que fala que não existe nenhuma conexão necessária entre direito e moral de uma outra tese que diria o seguinte: necessariamente não existe conexão entre direito e moral. Não é isso que Hart está dizendo. Hart não está dizendo que necessariamente não existe conexão entre direito e moral, porque Hart, no capítulo 9, vai reconhecer diversas conexões entre direito e moral. Então, Hart, na verdade, está dizendo que existe, sim, conexões entre direito e moral, mas que essas conexões não são necessárias, mas sim contingentes. Né? Então, não existe uma conexão entre direito e moral, significa dizer que, em última instância, é possível separar direito e moral, e essa possibilidade de separação entre direito e moral é basicamente o tema do conceito de direito de Hart. Então, é importante sempre diferenciar isso, que Hart não está dizendo que não existe relação entre direito e moral, mas sim que não existe nenhuma conexão necessária entre direito e moral. É uma diferença muito grande entre essas duas propostas. Hart, repito, reconhece algumas conexões entre direito e moral, mas ele acredita que a validade jurídica não depende da validade moral, ou que o fato jurídico não depende do fato moral. Qual é a estrutura do argumento que Hart vai desenvolver no capítulo 9? Em outras, tirando um pouco os detalhes do capítulo, eu acredito que são 3 pontos aqui principais. Primeiro, Hart vai tentar identificar quais são as conexões negativas entre direito e moral. Depois, Hart vai identificar as conexões positivas entre direito e moral. E, por fim, ele vai utilizar um argumento metodológico para defender a separação entre direito e moral. Vou tentar explicar para vocês cada um desses passos e também, obviamente, explicando alguns conceitos fundamentais do capítulo 9 do conceito de direito, por exemplo, o conceito do conteúdo mínimo do direito natural. Então, vamos lá. O direito natural, Hart vai, na primeira sessão do capítulo 9, Hart vai discutir o que seria esse direito natural. Né? E Hart aqui vai trazendo a sua forma típica de argumentação, ele vai tentar refletir sobre o uso do termo natural, né, e direito natural ao longo da história, para tentar identificar quais são os pontos, né, as proposições principais ou as razões principais que alguém utiliza quando fala em direito natural. E aqui é interessante também uma questão que deve ser notada, é que Hart não, na verdade, concede muito para o direito natural. Né? Hart não está aqui defendendo de qualquer forma a separação entre direito e moral e negando qualquer tipo de conexão entre direito e moral. Na verdade, Hart utiliza uma metodologia de conceder e depois restringir aquilo que está sendo dito sobre a separação entre direito e moral. Então, Hart concede muito para o direito natural. Acho que essa é uma das questões importantes aqui. É possível dizer até que Hart, de alguma forma, flerta com o direito natural aqui no capítulo 9. Né? Então, em muitos momentos, Hart aí não fica claro até que ponto ele vai rejeitar o direito natural
por completo. Ele, em muitos momentos aqui, flerta com o direito natural, pensa que o direito natural tem certas vantagens, vai conceder muita coisa para o direito natural, e também, mas ao mesmo tempo, ele vai se apegar na tese da separação entre direito e moral como a tese principal do positivismo jurídico. Então, isso vai permanecer, obviamente, até ao fim do capítulo 9, né? A defesa de Hart da separação entre direito e moral, mas é interessante observar que ele concede muito para o direito natural. Ele concede muito para o seu opositor, né, do direito natural. E aí ele vai, numa primeira parte do texto, uma parte mais especulativa, ele vai dizer que alguns problemas do direito natural, dentre eles aqui eu elenquei alguns, a dificuldade que o direito natural tem de separar o plano do ser e do dever ser, né? Hart vai dizer que o direito natural muitas vezes confunde entre questões que ocorrem, né, questões do ser, com questões daquilo que deve ser. Então, essa é uma primeira observação que Hart faz. A segunda, Hart vai dizer que outro problema do direito natural tem a ver com o chamado argumento da função, né, que é um argumento aristotélico, mas que é muito utilizado também pelos tomistas, que é o argumento que Hart vai dizer mais ou menos o seguinte, que assim como o coração tem uma função no organismo humano de bombear o sangue para todo o corpo, o direito também tem uma função na sociedade, e essa função é o que caracteriza o direito, e a partir dessa função você deve determinar o que é o direito. Hart vai dizer que essa forma de caracterizar o direito como uma função, comparando com a função de um órgão do corpo humano, é uma forma, mínimo, estranha de pensar no direito, né? Porque o direito, na verdade, não pode ser comparado com um tipo natural, né? Uma espécie natural, porque o direito, na verdade, é uma produção humana. Então, o Hart vai dizer que, em primeiro lugar, é de alguma forma estranho você querer comparar o direito com uma função de um órgão do corpo humano. E também me parece que Hart vai discutir se o direito cumpre uma função, por que essa função precisa, qual função seria essa, como definir essa função, né? Hart vai especular sobre as diversas formas que na história da filosofia os filósofos e filósofas identificaram a função do direito, dizendo que essa função não é clara e que a ideia do direito natural de que os princípios naturais que vão coordenar o comportamento humano podem ser identificados por meio da razão é uma ideia também complicada de ser aceita, porque há divergências, né? A divergência sobre quais princípios são esses, né? Na história da filosofia e na própria história da ciência, né? A divergência sobre quais princípios são esses, a divergência sobre como pensar esses princípios. Então, é muito difícil você pensar que existem princípios naturais, já que a própria ideia de natureza dentro das ciências sociais é uma ideia que causa estranheza em razão do fato de que as ciências naturais cuidam de ações sociais, práticas sociais, que em última instância são práticas humanas. Então, Hart vai especular sobre essas questões, mas o que é interessante, no final, parece, da argumentação dessa primeira sessão de Hart, ele vai conceder para o direito natural, né? Ele vai dizer, olha, é possível pensar num conceito de natureza que possa ter uma função para a definição do direito e, portanto, possa fazer uma conexão entre direito e moral, se você pensar essa ideia de natureza de uma forma muito mínima, né? de uma forma até, eu diria, bem restrita, que é a forma que Hart vai defender, ou seja, vincular a ideia de direito natural a ideia de sobrevivência social do ser humano. Então, ele vai dizer que, bom, se é que eu posso falar de natureza ou de direito natural, considerando o direito como uma prática social, eu posso falar no sentido do direito como servindo à função de possibilitar a sobrevivência social do ser humano, ou seja, a sobrevivência do ser humano em sociedade. Então,
Hart vai, de alguma forma, aqui para a perplexidade, talvez, daqueles que esperavam em Hart uma refutação obstinada do direito natural. Hart vai conceber aqui e dizer, olha, é possível pensar no propósito do direito, e esse propósito pode ser a sobrevivência social do ser humano. Mas notem que quando Hart faz essa concessão, me parece que Hart, como a gente vai ver daqui a pouquinho, muda a forma como o direito natural pensa nessa relação. Então, o conteúdo mínimo do direito natural, que é a tese de Hart, já na segunda seção do capítulo, a segunda seção do capítulo 9, né, que ele vai falar do conteúdo mínimo do direito natural. Hart aqui, do que ele está tratando, né? O que seria esse conteúdo mínimo do direito natural? E aqui é diferente, mais uma vez, daquilo que normalmente no direito natural se faz. Hart me parece que não está preocupado aqui em estabelecer princípios de justiça, como geralmente os naturalistas fazem. Ele não acha que esses princípios de justiça possam ter uma conexão necessária com o direito. Na verdade, não é isso do que trata o conteúdo mínimo do direito natural em Hart. Mas o conteúdo mínimo do direito natural em Hart, na verdade, ele não tem a forma de um argumento teleológico tradicional do naturalismo, mas sim ele me parece que traz uma reflexão sobre quais pontos o direito em sociedades modernas deve regular e não qual o conteúdo dessa regulação. Aqui é interessante a mudança que Hart faz, metodológica, no modo como você vai tratar o direito natural e a conexão entre natureza e direito. Ele vai tratar a natureza não como determinando o conteúdo do direito por meio de princípios de justiça ou princípios de felicidade, como geralmente os naturalistas fazem, né? Eles identificam esses princípios e dizem que esses princípios precisam determinar o conteúdo do direito, mas Hart vai fazer uma mudança metodológica muito importante, que ele vai dizer, olha, eu não vou identificar princípios de justiça, pelo menos aqui. O que eu vou fazer é dizer sobre o que o direito deve tratar, né? Sobre o que o direito, quais aspectos da vida humana precisam ser regulados pelo direito em sociedades modernas, sob pena do direito não ter a possibilidade de garantir a sobrevivência social dos seres humanos. Então, esse é o argumento aqui de Hart. E aí, o conteúdo do direito natural ele vai ser pensado em Hart em 6 passos, basicamente, que vão ser feitos na seção 2 do capítulo 9. Hart vai dizer, os 6 passos são os seguintes. Primeiro, Hart vai dizer que é uma condição necessária para a existência e eficácia do direito que esse direito seja obedecido, né? Então, é importante que o direito seja obedecido. Em uma sociedade governada pelo direito, a obediência ao direito é uma questão essencial. A gente já viu isso até no capítulo 5º, quando Hart falou da regra de reconhecimento, e que essa regra de reconhecimento depende do cumprimento de certa parcela da sociedade dos padrões de comportamento jurídicos, né? Por meio desse reconhecimento de certa parcela da sociedade de certos padrões jurídicos que você reconhece, em última instância, quais regras jurídicas são válidas. Então, Hart vai, de alguma forma, já nos dizer que, para a existência e eficácia do direito, é necessário obediência ao direito. A obediência ao direito pode ser de 2 tipos. Ela pode ser uma obediência voluntária, que é típica da perspectiva interna do direito, né, do ponto de vista interno, daquela pessoa que aceita voluntariamente os princípios e normas, os padrões jurídicos de comportamento em uma certa sociedade. Então, a obediência voluntária é um ponto importante. E, em segundo lugar, você pode também ter a obediência coercitiva, que ocorre quando parcela da sociedade, ou certos indivíduos na sociedade, obedecem o direito sob coação, sob medo de sanção, ou seja, algum tipo de controle indireto para que eles possam obedecer à lei. Então, essas 2 formas básicas que você tem para a questão da obediência ao direito. Hart vai dizer, esse é o segundo passo do argumento dele,
que a obediência geral, né, a obediência que é necessária para que o direito tenha existência e eficácia, ela não pode ser apenas coercitiva. Por quê? Aí vem o argumento 3. Porque a obediência voluntária, desculpa, segundo passo, a obediência geral não pode ser apenas coercitiva. Por quê? Porque para que exista poder coercitivo, você tem que ter uma parcela da sociedade que obedeça de maneira voluntária. Então, terceiro passo, a obediência voluntária só é possível se uma parcela da sociedade atua na obediência coercitiva. Então, para que haja sistema jurídico, é preciso que haja obediência voluntária e é preciso também, portanto, que haja uma parcela da sociedade que coopere de maneira voluntária com o sistema, para que, em última instância, o poder coercitivo possa ser utilizado contra aqueles que não obedecem de maneira voluntária e que só obedecem de maneira coercitiva. Hart vai dizer que essas pessoas, em última instância, podem ser os servidores públicos. Servidores públicos que controlam a burocracia estatal e controlam o poder coercitivo. São eles que, em última instância, vão ter que obedecer ao direito de maneira voluntária, sob pena da existência e eficácia do direito não ser mais garantida. Não serem mais garantidas. Quarto argumento de Hart, as pessoas só irão cooperar voluntariamente se for razoável para elas cooperarem. Então, você tem que ter uma parcela da sociedade que coopera voluntariamente. Para que essa parcela coopere, é preciso que seja razoável para elas cooperarem. E Hart vai dizer, quinto passo do argumento, que não é razoável cooperar voluntariamente se não há proteção de esferas mínimas da vida humana. Então, Hart vai dizer que o conteúdo mínimo do direito natural na verdade, essas esferas mínimas da vida humana que devem ser reguladas pelo direito para possibilitar uma cooperação voluntária de parcela da sociedade. Esse é o argumento 5. E, por fim, argumento 6, essa proteção dessas dimensões ou esferas mínimas da vida humana só é possível, se existirem regras mínimas que protejam certas esferas da vida humana em sociedade, e 2, se há sanção por meio do poder coercitivo, porque, obviamente, a proteção e a regulação dessas esferas depende de você fazer com que aqueles que não cooperam de maneira voluntária cooperem por meio coercitivo. Então, esse é o argumento que Hart vai fazer para tentar justificar o chamado conteúdo mínimo do direito natural. E notem aqui, o que é interessante é que Hart vincula o direito a uma ideia de sanção aqui. Né? Não é a mesma forma como Kelsen vai fazer essa vinculação, mas Hart vai reconhecer aqui que a sanção tem um papel central para que você possa pensar qualquer tipo de cooperação social, sobretudo em sociedades complexas, que tem pessoas que cooperam de maneira voluntária e pessoas que cooperam de maneira involuntária ou coercitiva. O conteúdo mínimo do direito natural, portanto, ele vai ser não os princípios de justiça, né, como tradicionalmente é feito, mas sim as áreas do direito que precisam ser reguladas para que você possa ter chance de sobrevivência social ou chance de ter um sistema de cooperação mútua, né, de mútua cooperação. São 5 áreas, basicamente, que Hart vai reconhecer. Eu não considero que Hart está dizendo que essas áreas são exaustivas. É possível pensar em outras áreas da vida humana que deveriam ser reguladas pelo direito, caso nós queiramos ter possibilidade de cooperação mútua. Mas Hart vai identificar essas 5, por alguma razão. A primeira tem a ver com a vulnerabilidade humana. Então, Hart vai dizer que dado que nós somos vulneráveis, né, que nós somos vulneráveis na nossa integridade física, na nossa vida, em última instância, o direito precisa controlar as formas de possíveis de danos que alguém pode causar à vida de uma outra pessoa. Então, Hart vai dizer que a vulnerabilidade humana é uma característica do ser humano e que o ser humano em sociedade precisa de regras que protejam a sua vulnerabilidade para que essa cooperação social possa acontecer. Segundo, Hart vai dizer que existe uma igualdade aproximada. Esse é um argumento de Hobbes, né? Que uma sociedade
um único indivíduo não pode, só ele, por meio da força, controlar todos os demais indivíduos, porque aquele indivíduo não teria, mesmo que ele tenha uma força acima dos demais, ele pode, em algum momento, não ter essa força. Então, todo ser humano, não existe sociedades, nenhum ser humano que possa ter força suficiente para controlar todos os demais, porque mesmo em algum momento esse ser humano vai ter que dormir, por exemplo, e ele vai ficar vulnerável aos demais seres humanos. Então, a igualdade aproximada diz que ninguém numa sociedade como a nossa tem força suficiente para controlar todos os demais. E, por essa razão, é necessário que haja um controle do uso da violência, né, na sociedade. Portanto, é preciso que haja um poder centralizado que vai controlar esse uso da violência e vai concentrar em si o uso do poder coercitivo. Esse poder centralizado possivelmente vai ser o Estado ou algo semelhante ao Estado. Terceiro, existe um altruísmo limitado. O ser humano ele não é nenhum demônio, nenhum anjo. Ele tem um certo altruísmo limitado. Portanto, é necessário que haja regulação de contratos, né, possibilidade de celebração de contratos, inclusive punição e controle no caso de descumprimento de promessas e contratos. Quarto, o ser humano tem recursos limitados também. Não existe sociedade que tenha recursos ilimitados. Portanto, o direito precisa regular a posse e a propriedade das pessoas. Esse é o quarto elemento. E o quinto elemento é o entendimento limitado e força de vontade. Então, já que o ser humano tem uma compreensão limitada, muitas vezes, das regras sociais que estão regendo e das consequências, inclusive, do descumprimento de uma regra, e também que a força de vontade do ser humano para obedecer às regras é limitada, é necessário que haja um controle estatal por meio de sanção que possibilite a cooperação social, já que o ser humano tem essa condição de entendimento limitado, de força de vontade também limitada. Essas são as 5 áreas, digamos, que o direito teria que regular. Eu não acho que isso seja exaustivo, mas é bem característico talvez de uma forma como Hart vai pensar a possibilidade da sobrevivência social ou da mútua cooperação em sociedades modernas. E notem que aqui, como eu disse no início da aula, Hart tem um certo diagnóstico sobre a sociedade moderna, e é a partir desse diagnóstico que ele vai pensar as regras secundárias, lá no capítulo 5º, mas também o conteúdo mínimo do direito natural. Toda a tese de Hart depende de uma certa visão que ele vai ter sobre a sociedade moderna. Essa ideia de conteúdo mínimo do direito natural vai gerar, e toda a formulação que Hart faz sobre esse conteúdo mínimo do direito natural, vai gerar uma discussão que, para mim, é a principal discussão do capítulo 9, pelo menos é a discussão que eu mais gosto do capítulo 9, que vai surgir na seção 3 do capítulo, que Hart vai discutir validade jurídica e valor moral, em que ele vai dizer o seguinte: isso é pouco explorado na literatura sobre o Hart, mas eu acredito que é um dos principais insights que Hart vai ter. Ao contrário do que a tradição que vai discutir a relação entre direito e moral vai pensar nessa relação a partir de uma visão positiva, né, de como a moral ela vai trazer princípios de justiça para limitar a arbitrariedade e o autoritarismo do direito, né, como geralmente se pensa a relação entre direito e moral. Hart vai dizer que existe, em primeiro lugar, antes de você pensar nisso, você precisa reconhecer que existe uma conexão negativa entre direito e moral. No seguinte sentido, existe uma dimensão necessária negativa da relação entre direito e moral. Qual é essa relação? Hart vai dizer que o seguinte, que a passagem do sistema pré-jurídico para o sistema jurídico, ele é marcado por uma passagem, como eu disse, que não só surgem regras sociais secundárias, mas também, Hart vai dizer, principalmente, surge toda uma burocracia estatal que vai modificar a prática social do sistema pré-jurídico. Isso significa que Hart vai reconhecer que a mudança para o sistema jurídico não é uma mera mudança de criação de outras regras, mas é uma mudança estrutural,
da própria natureza do direito da sociedade moderna. Isso significa que o direito moderno ele depende de uma certa estrutura social. E o que Hart vai identificar aqui, que me parece ser um diagnóstico sociológico que Hart vai trazer, e que tem a ver com a relação entre direito e moral, é que quanto mais o direito se torna uma resposta para os problemas da sociedade moderna, problemas que envolvem segurança jurídica, problemas que envolvem eficácia na solução de conflitos sociais, problemas que envolvem uma certa tensão entre aqueles que obedecem às normas de maneira voluntária e aqueles que obedecem de maneira coercitiva, isso vai levar a sociedade moderna a desenvolver todo um aparato estatal para controle dessas regras secundárias e para realização dessas regras secundárias. Quanto mais a sociedade avança nesse sentido, mais distante esse direito, essa prática social fica do indivíduo. Mais distante essa prática social depende da aceitação do indivíduo. Em última instância, Hart vai dizer que a burocratização do direito, a transformação do direito em sociedades modernas, faz com que o direito passe a não depender mais da aceitação individual de cada pessoa ou membro da sociedade com relação às regras consideradas individualmente, mas sim que o direito passe a depender somente da aceitação voluntária, da cooperação voluntária de uma parcela cada vez menor da sociedade que controla o poder coercitivo. E essa parcela cada vez menor da sociedade que controla o poder coercitivo pode, a seu bel prazer, muitas vezes, e como a gente já viu na história, na verdade, como uma constante, ela pode se valer desse poder coercitivo contra os demais indivíduos que obedecem de maneira por medo, né, por medo da sanção. Então, Hart vai, em última instância, dizer que o direito moderno ele passa a depender muito menos, cada vez mais, né, vai depender menos da aceitação de cada indivíduo. Ele vai ser um direito autônomo no sentido de que a sua eficácia e a sua existência independem da aceitação de cada indivíduo, mas sim da aceitação de uma parcela cada vez menor da sociedade que, em última instância, compõe a burocracia estatal. Essa seria a conexão negativa entre direito e moral, e Hart vai dizer, um dos trechos que eu mais gosto do livro, que existe uma verdade nua, ou uma verdade sóbria, né? Sober truth, uma verdade sóbria, que cada vez que a institucionalização do direito ela traz vantagens para a sociedade, ganhos importantes para a sociedade, mas também traz o risco de um poder centralizado que, na verdade, faz com que cada vez menos o direito e o poder dependa dos membros da sociedade, muito mais de uma parcela que controla o poder coercitivo. Portanto, o direito pode ser desenvolvido e existir a custo da maioria da sociedade, inclusive. A gente vai reconhecer aqui. Então, essa é uma que Hart vai dizer uma verdade, um fato, né, digamos, da institucionalização do direito e que traz uma relação entre direito e moral, mas que não é uma relação positiva no sentido dos princípios de justiça que informam moral, mas sim uma relação negativa da própria exclusão de parcela da sociedade do direito a partir do momento em que o direito se torna cada vez mais institucionalizado e que a burocracia estatal acaba se perpetuando e se consolidando. Como eu disse, esse é um dos pontos mais interessantes, talvez, do capítulo, e dos pontos mais críticos que Hart nos apresenta no livro inteiro, né? Essa constatação da exclusão de parcela da sociedade. E aí Hart, se vocês lembram da aula passada, Hart vai, inclusive, pensar no que ele vai chamar de perspectiva externa do excluído, do alienado, que é justamente essa parcela da sociedade, essa maioria, muitas vezes, da sociedade,
que é excluída do sistema jurídico, ou seja, excluída no sentido de que ela não tem os benefícios do sistema jurídico, porque o sistema jurídico ele pode ser controlado por uma parcela pequena da sociedade, e, portanto, os benefícios do sistema jurídico podem ser restritos ou exclusivos para essa parcela. Essa é uma constatação que Hart traz no capítulo 9. E aí, Hart vai trazer o que é mais discutido nesse capítulo, que é a conexão positiva entre direito e moral. E Hart vai discutir essa conexão positiva entre direito e moral em diversos aspectos, né? Tentando, na verdade, refutar os argumentos do naturalismo e muitas vezes até conceber alguns desses argumentos. Então, Hart vai dizer que por exemplo, ele vai conceder que existe uma influência da moralidade sobre o direito, né? Que o direito, historicamente, ele é influenciado pela moralidade, inclusive na produção das leis, né, dos diplomas legislativos, você tem uma influência clara da moral, e Hart não disputa isso. O que ele disputa é que essa influência seja necessária, né? Ou que essa influência determine a validade do direito necessariamente. O que ele vai dizer é que essa influência ela existe e normalmente, inclusive, o direito ele é fruto de uma certa moralidade social, mas que não necessariamente a validade jurídica depende dessa validade moral. Hart também vai dizer, em primeiro lugar, né, na relação entre poder e autoridade, que, embora o direito dependa de uma cooperação voluntária das pessoas com relação às normas, isso não significa que essas pessoas têm uma obrigação moral de obedecer à lei, ou que todas as vezes em que eu reivindico um direito jurídico, eu estou reivindicando um direito moral e, portanto, eu estou me obrigando moralmente. Hart vai dizer que existe uma diferença entre você argumentar juridicamente, exigir um direito jurídico, e você exigir um direito moral. Muitas vezes, você exige um direito jurídico, mesmo que você acredite que esse direito jurídico não é moralmente correto. Então, Hart vai dizer que essas coisas são diferenciáveis do ponto de vista da validade jurídica. Terceiro, Hart vai falar que, de fato, a moral influencia na interpretação e, sobretudo, na decisão judicial. Então, os juízes, magistrados e magistradas, eles, quando vão interpretar certos assuntos, eles claramente se valem de argumentos morais, muitas vezes na decisão judicial. E Hart acredita que isso não é um problema para a sua tese da separação entre direito e moral. Que você pode reconhecer que os juízes se valem de argumentos morais, mas, ao mesmo tempo, dizer que a validade jurídica não depende desses argumentos morais. Hart também vai dizer, que é interessante aqui, que em alguns sistemas jurídicos, como o sistema jurídico norte-americano, a Constituição ela inclui certos valores, né, morais que vão ser utilizados na hora de determinar qual é o direito válido. Mas Hart vai dizer, mais uma vez, que isso é uma questão contingente de um certo sistema jurídico e que não é uma questão necessária para o conceito de direito. Hart vai dizer também que é importante também você ter essa separação entre direito e moral no sentido da crítica do direito. O direito, ele para ser criticado, ele precisa ser identificado como válido. Portanto, a crítica do direito que é feita com base na moral, ela não necessariamente corrompe ou determina a validade jurídica, ou seja, o conteúdo do direito. E, por fim, também Hart vai comentar rapidamente também a ideia de que a simples utilização de critérios de generalidade, por exemplo, de tratamento, de igual consideração entre as pessoas, seria já um argumento de justiça no direito. Hart vai dizer que não necessariamente isso é um argumento de justiça, e Hart vai utilizar o mesmo argumento que ele utiliza contra Fuller nesse ponto, dizendo que mesmo sistemas injustos, como o sistema nazista, pode ser um sistema que aplica regras de generalidade de igual consideração. Então, o argumento de que a mera utilização da generalidade no direito, né, uma ideia de universalidade, ou a mera utilização da igual consideração entre as pessoas, de uma certa ideia de igualdade, não necessariamente significa que aquele direito é justo, porque
um direito extremamente injusto como o nazista, também é baseado muitas vezes em regras de generalidade, em regras de igualdade, claro que dentro dos parâmetros do próprio sistema nazista. Então, Hart vai dizer que a ideia de jurídico, de utilizar a generalidade, não necessariamente significa que uma capitulação com argumentos de naturalista, no sentido que o direito depende da moral. Mas isso são considerações gerais que Hart faz entre a conexão positiva entre direito e moral, né? Entre aquilo que a moral poderia beneficiar o direito. E Hart, na verdade, não discute que a moral pode beneficiar o direito. Essa não é uma questão talvez tão importante para ele. O que ele está tentando defender é que a validade jurídica não depende da validade moral. E aí Hart vai para o seu argumento final, que eu acredito que é o argumento talvez mais importante aqui para defender a separação entre direito e moral em Hart. Hart vai defender o que eu vou chamar aqui de argumento metodológico. Então, Hart não vai, portanto, defender a separação entre direito e moral, argumentando que é melhor argumentando que o conteúdo dos direitos seria melhor caso ele não tivesse influência da moral, porque a gente já viu há pouco que Hart reconhece que a moral tem influência sobre o direito e que muitas vezes isso é benéfico até para o direito, não há problema nisso. Mas Hart vai fazer uma diferenciação metodológica que vai ser importante para o argumento dele. Ele vai dizer que é importante, ele vai dizer, se uma pessoa tivesse que escolher entre um conceito amplo de direito ou um conceito restrito, sendo o conceito amplo um conceito que considera direito tudo aquilo que possui regras primárias e secundárias, ou seja, aquilo que independe da moral, a mera existência de regras primárias e secundárias faz com que algo seja direito, ou tiver que escolher entre esse conceito amplo e um conceito restrito que diz que o direito, para ser direito, depende da moral, ou que a validade jurídica, para ser correta, depende da validade moral, ou que o conteúdo do direito depende do conteúdo moral. Se alguém tivesse que escolher entre esse conceito amplo de direito, que assume a separação entre direito e moral, e um conceito restrito de direito, que não assume essa separação entre direito e moral e, portanto, assume a conexão entre direito e moral, Hart vai dizer que qualquer pessoa escolheria o conceito amplo. E Hart vai dizer isso por duas razões. Primeiro, por uma razão teórica, porque ele vai dizer em alguns escritos que seria estranho assumir um conceito restrito de direito, porque isso muitas vezes impossibilitaria o estudo em diversas outras áreas, como da sociologia, da história. Você teria dificuldade, por exemplo, de estudar outras culturas historicamente se você assume um conceito restrito de moral que faz com que o direito dependa da moral. Hart vai dizer, esse seria um argumento teórico de Hart. Esse argumento teórico ele é interessante, mas talvez não seja tão convincente assim, né? Eu nem acho que a Hart acredita que esse argumento é o argumento principal que ele utiliza aqui, mas é um argumento que ele traz. O argumento principal que a Hart traz para defender a ideia do conceito amplo de direito é o argumento da crítica. Hart vai dizer que para que a pessoa possa exercer a crítica social, para que ela possa exercer sua liberdade em última instância, né, de se vincular moralmente a uma certa padrão de comportamento, ou, inclusive, para exigir que esse padrão seja alterado, é preciso que você assuma um conceito amplo de direito, porque, assumindo o conceito amplo de direito, você acaba tendo a possibilidade de reconhecer quais direitos são válidos naquela sociedade e também criticar esses direitos, né? Reconhecendo que eles são válidos e, mesmo assim, não se comprometendo com esses direitos. O que não ocorre, segundo Hart, quando a gente pensa em sociedades que confundem direito e moral, porque todas as vezes nessas sociedades, nessas teorias que confundem direito e moral, todas as vezes que alguém reivindica o direito, alguém, ao mesmo tempo,
aparentemente, para essas teorias, estaria aceitando aquele direito. O Hart vai dizer que isso não é necessário, que reivindicar um direito jurídico não significa aceitá-lo. E Hart vai... e é interessante que a gente vê, por exemplo, sociedades como a brasileira, que possui uma Constituição escrita, que muitas vezes a sociedade confunde essas duas coisas, né? Entre o que é ter um direito constitucional válido, né? O que é ter um direito que tem respaldo constitucional, confunde isso com um direito justo. Então, muitas vezes, sociedades como a nossa, brasileira, e também a estadunidense, a sociedade trata a Constituição, ou seja, o direito válido com base na Constituição, como se fosse o direito justo. E Hart vai acreditar que esse tipo de confusão teórica e também prática faz com que você tenha um poder, muitas vezes, de resistência ao direito injusto muito menor do que você teria se você aceitasse a separação entre direito e moral. Esse argumento que Hart levanta é um argumento clássico do positivismo jurídico, feito também por Austin, feito também por Bentham, feito por uma série de positivistas que acreditam que o direito ele é melhor que ele seja separado da moral, porque assim você tem mais possibilidades de resistência e de crítica. Considerações finais, né, aqui para finalizar a aula. Primeiro, a moralidade para Hart não é uma tarefa central para analisar a noção de direito, então não é central que você tenha a tarefa de analisar a moral para que você analise o direito. A obrigação jurídica ela não é uma subespécie da obrigação moral, primeira coisa que Hart nos ensina. E segundo, o mero fato de que uma ação exigida por uma norma jurídica válida não indica o que a moral exige da pessoa, né? E, igualmente, pode não ser nenhuma razão para que a pessoa cumpra com esse padrão de comportamento. Então, essa segunda lição, talvez, de Hart, no sentido de que a norma jurídica válida não indica o que é moralmente válido. E Hart vai argumentar no final desse capítulo dizendo que é importante que haja separação para que haja crítica e, em última instância, para que haja resistência ao direito injusto. Eu coloco aqui algumas referências que eu utilizei na aula e agradeço muito pela atenção de vocês. Qualquer dúvida nós podemos tratar por e-mail ou na aula síncrona. Obrigado.